Você já teve sua vida destruída em 30 segundos? Estava assistindo o Jornal Nacional numa quinta-feira comum quando vi o rosto da minha esposa na tela. Não era uma homenagem, não era uma promoção no trabalho. Era uma operação da Polícia Federal. Ela estava sendo presa ao vivo por crimes que eu nem sabia que existiam. Lavagem de dinheiro, organização criminosa, fraudes milionárias. E eu descobrindo tudo pela televisão, como qualquer brasileiro que estava jantando em casa. Naquele momento, percebi que não conhecia a mulher com quem dividia a cama há 8 anos. As viagens de trabalho, o dinheiro que pagava nossos luxos, os presentes caros que ela trazia, tudo era mentira. Tudo era crime. E o pior, ela não estava só roubando bancos. Estava roubando minha vida, minha confiança, meu futuro. Me conta nos comentários. Você já descobriu algo sobre alguém próximo que mudou completamente sua visão sobre essa pessoa? Porque o que eu vou contar para vocês hoje vai mostrar como uma simples notícia de TV pode revelar que você estava casado com uma completa estranha. Era 19h30 de uma quinta-feira qualquer, quando minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava na sala comendo um sanduíche e assistindo o Jornal Nacional, como fazia todos os dias depois do trabalho. A Patrícia tinha saído de manhã para mais uma de suas viagens de consultoria financeira e só voltaria no fim de semana. Rotina normal depois de 8 anos de casamento. William Bonner começou a falar sobre uma operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. Operação Dinheiro Limpo, eles chamaram. Eu ia mudar de canal. Nunca gostei muito de notícia de crime. Quando uma imagem apareceu na tela que fez meu coração parar. Era a Patrícia, minha esposa, sendo algemada por 2 agentes federais na porta do aeroporto internacional. No primeiro segundo, achei que estava vendo coisas, que era alguém parecida, que meu cérebro estava pregando uma peça em mim. Mas quando eles mostraram o nome na tela, Patrícia Almeida Santos, 34 anos, suspeita de comandar esquema de lavagem de dinheiro. Senti o mundo desabar. Você já teve aquela sensação de que está vivendo um pesadelo e não consegue acordar? O sanduíche caiu da minha mão. O controle remoto escorregou. Eu fiquei ali, paralisado, vendo minha vida desmoronar na televisão nacional. O repórter continuava falando. A suspeita movimentou mais de 50 milhões de reais nos últimos 2 anos através de empresas fantasma e contas no exterior. Segundo a Polícia Federal, ela operava um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro para organizações criminosas de vários estados. 50 milhões de reais. Minha esposa, que eu achava que ganhava bem como consultora, estava movimentando 50 milhões de reais sujos. E eu ali, orgulhoso dela, contando para os amigos como ela era bem-sucedida, como conseguia pagar nossas viagens caras, nosso carro novo, a reforma da casa. A câmera mostrou ela entrando na viatura da Polícia Federal. Por um segundo, nossos olhos se encontraram através da tela. Ela olhou diretamente para a câmera com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era medo. Era frieza. Era a cara de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e tinha sido pega. Meu celular começou a tocar descontroladamente. Amigos, família, colegas de trabalho. Todo mundo tinha visto. Todo mundo sabia que aquela criminosa na televisão era minha esposa. Eu não conseguia atender, não conseguia falar, não conseguia nem processar o que estava acontecendo. O pior veio quando o repórter começou a detalhar o esquema. Segundo as investigações, a suspeita usava empresas de fachada para receber dinheiro do tráfico de drogas, corrupção e outros crimes. O dinheiro era limpo através de transações internacionais complexas e depois reinvestido em negócios aparentemente legais. Empresas de fachada, tráfico de drogas, corrupção. As palavras ecoavam na minha cabeça como bombas explodindo. Minha esposa não era consultora financeira. Era uma lavadora de dinheiro profissional, uma criminosa de alto escalão. E eu? Eu era o idiota que achava que ela era só muito competente no trabalho. Lembrei de todas as vezes que perguntei sobre o trabalho dela e ela mudava de assunto. É muito técnico, amor. Você não ia entender. Todas as viagens misteriosas. É confidencial.
Não posso contar detalhes. Todos os presentes caros que ela trazia. Consegui um bônus especial esse mês. Bônus especial. Era dinheiro de bandido que estava pagando nossa vida de luxo. O telefone fixo tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô, é o marido da Patrícia? Era uma voz masculina, formal. Quem está falando? Delegado Federal Marco Antônio. Senhor, preciso que o senhor venha até nossa sede para prestar esclarecimentos. Esclarecimentos. Eles achavam que eu sabia de alguma coisa, que eu era cúmplice, que eu estava envolvido no esquema. Eu acabei de ver na televisão. Não sei de nada. Vamos conversar pessoalmente. O senhor pode vir agora? Desliguei o telefone e me joguei no sofá. Em menos de 15 minutos, minha vida tinha virado um filme de crime. Minha esposa era uma criminosa internacional, eu ia ser interrogado pela Polícia Federal e todo o Brasil tinha acabado de me ver como o marido da lavadora de dinheiro mais procurada do país. Peguei o celular para ligar para meu irmão, para alguém, para qualquer pessoa que pudesse me explicar como isso era possível. Como eu podia estar casado há 8 anos com uma mulher e não saber absolutamente nada sobre quem ela realmente era. Foi aí que vi as mensagens no WhatsApp. Dezenas delas. Cara, você viu sua esposa na TV? Mano, que loucura! Você sabia de alguma coisa? Como você está? Você já se sentiu o último a saber de algo sobre sua própria vida? Era exatamente isso. O Brasil inteiro sabia mais sobre minha esposa do que eu. A Polícia Federal sabia. Os criminosos que trabalhavam com ela sabiam. Os vizinhos provavelmente desconfiavam de alguma coisa. Todo mundo menos eu. Olhei ao redor da sala e pela primeira vez vi tudo com outros olhos. A TV de 75 polegadas, o sofá de couro importado, o quadro caro na parede, a adega de vinhos, tudo pago com dinheiro sujo, tudo produto de crime. Eu estava morando numa casa comprada com dinheiro de bandido, casado com uma mulher que eu nunca conheci de verdade, e descobrindo tudo pela televisão como qualquer pessoa comum assistindo ao jornal. Naquele momento, uma pergunta me atormentou e não saía da minha cabeça. Se ela conseguiu esconder uma vida criminosa inteira de mim, o que mais ela estava escondendo? Porque algo me dizia que o que eu tinha visto na TV era só a ponta do iceberg. Você já olhou para trás e percebeu que todos os sinais estavam bem na sua frente, mas você escolheu não ver? Depois do choque inicial de ver Patrícia sendo presa na televisão, minha mente começou a conectar pontos que eu tinha deliberadamente ignorado durante anos, e o que descobri me fez perceber que eu não era só um marido enganado, eu era um idiota voluntário. Tudo começou a fazer sentido quando lembrei das viagens dela. Patrícia viajava pelo menos 2 vezes por mês, sempre para reuniões com clientes importantes em cidades diferentes. São Paulo, Rio, Brasília, até mesmo Manaus e Recife. Quando perguntava detalhes sobre o trabalho, ela sempre tinha uma resposta vaga. Consultoria para empresas que querem otimizar investimentos. Hoje eu sei que otimizar investimentos significava lavar dinheiro sujo. E as viagens eram sempre urgentes. Ela recebia uma ligação e 2 horas depois estava fazendo a mala. Surgiu uma oportunidade única, amor. Não posso perder. Oportunidade única de quê? De pegar mais dinheiro de traficante para transformar em empresas fantasma? Você já reparou como mentirosos criam detalhes desnecessários para parecer convincentes? Patrícia sempre voltava das viagens com histórias elaboradas sobre os clientes. O empresário de Manaus tem uma rede de pesca e quer diversificar para agronegócios. Ou, a cliente de Recife herdou uma construtora do pai e precisa modernizar a gestão. Histórias perfeitas demais, detalhadas demais, consistentes demais para serem verdade. E o dinheiro. Meu Deus, como eu fui cego para o dinheiro. Patrícia sempre teve uma explicação para nossa vida financeira confortável. Trabalho com grandes corporações. Os honorários são proporcionais, dizia quando eu estranhava ela chegar em casa com uma bolsa de 15 mil reais ou um relógio suíço. Grandes corporações mesmo, do crime organizado. Lembro de uma vez que perguntei por que ela sempre pagava tudo em dinheiro vivo, carro, reforma da casa, viagens. Ela riu e disse,
Dinheiro vivo sempre dá desconto, amor. É matemática básica. Matemática básica do crime, na verdade. Dinheiro vivo não deixa rastro para a Receita Federal. Tenho uma memória que me atormenta até hoje. Era dezembro do ano passado, véspera do Natal. Patrícia chegou em casa com presentes caros para todo mundo. Um notebook para mim, joias para minha mãe, brinquedos eletrônicos para meus sobrinhos, tudo embrulhado em papel dourado, tudo perfeito. Quando perguntei como ela conseguiu pagar tudo isso, ela me deu um beijo e disse: "Fechei o maior contrato da minha vida esse mês. Podemos comemorar." Maior contrato da vida dela. Provavelmente foi quando fechou negócio com algum cartel ou esquema de corrupção de político. E eu ali, orgulhoso da competência da minha esposa, postando foto dos presentes no Instagram com a legenda: "Casado com uma vencedora, vencedora mesmo. Vencedora de concurso de lavagem de dinheiro." Você já teve a sensação de que sua própria casa não é um lugar seguro? Agora que sei da verdade, lembro de dezenas de situações estranhas que aconteciam na nossa casa. Patrícia recebia visitas em horários bizarros. "É cliente, amor, reunião de emergência", explicava quando eu estranhava alguém tocar a campainha às 11 da noite. As reuniões sempre aconteciam na sala, mas eu era gentilmente convidado a ficar no quarto. "É confidencial, você entende? Confidencial mesmo." Eles estavam dividindo lucros de crime na minha sala de estar. E os celulares. Patrícia tinha 3 celulares diferentes. O pessoal que eu conhecia e 2 de trabalho, que ela guardava numa gaveta do escritório, sempre trancada. Quando perguntava por que precisava de tantos aparelhos, ela dizia: "Cada cliente tem um número específico. Organização profissional. Organização criminosa, na verdade." Uma noite, há uns 6 meses, acordei com sede e vi luz acesa no escritório. Era 2h da manhã. Desci e encontrei Patrícia falando baixinho em um dos celulares de trabalho, com várias planilhas abertas no computador. Quando me viu, ela rapidamente desligou e fechou tudo. "Fuso horário, amor. Cliente de São Paulo que só pode falar de madrugada. Cliente de São Paulo que estava coordenando transações internacionais de dinheiro sujo, certamente. Tem uma coisa que me deixa mais revoltado ainda: os amigos dela. Patrícia tinha um círculo social que eu raramente conhecia. São do meio corporativo, muito sérios. Você ia ficar entediado", dizia quando eu sugeria nos encontrarmos todos juntos. Os encontros dela sempre eram em restaurantes caros, bares sofisticados, lugares que eu nunca pisaria. Agora sei por quê. Eles eram criminosos discutindo negócios ilegais. E ela sempre voltava desses encontros animada, falante, com os olhos brilhando. Que noite produtiva, e sim, comemorava. Produtiva para o crime, claro. Enquanto isso, eu ficava em casa assistindo Netflix, achando que minha esposa estava construindo uma carreira brilhante na consultoria financeira. Você já se sentiu idiota por acreditar em alguém que estava obviamente mentindo? O pior de tudo eram as pequenas inconsistências que eu escolhi ignorar. Patrícia sabia demais sobre assuntos que uma consultora não deveria saber. Falava sobre movimentação de dinheiro no exterior com uma intimidade suspeita. Conhecia detalhes sobre sonegação fiscal que pareciam muito específicos. Sabia exatamente como funcionam contas em paraísos fiscais. Uma vez perguntei como ela sabia tanto sobre essas coisas e ela riu. Quando você trabalha com grandes fortunas, precisa entender todas as possibilidades de investimento. Todas as possibilidades ilegais, na verdade. E tem algo que me incomoda mais que tudo. Ela era boa demais nisso. Patrícia manteve essa farsa por 8 anos, sem vacilar uma única vez. Nunca contradisse uma mentira, nunca esqueceu um detalhe da história, nunca deixou escapar nada suspeito. Isso não é talento para mentir. Isso é profissionalismo criminoso. Agora, sentado aqui repassando cada sinal que ignorei, cada red flag que escolhi não ver, cada mentira que aceitei como verdade, só tenho uma pergunta: como alguém pode ser tão cego por tanto tempo? Como eu dividi cama, mesa e vida com uma criminosa internacional durante 8 anos e nunca desconfiei de nada? A resposta é simples e dolorosa. Porque eu quis acreditar. Porque era mais confortável viver a ilusão de ter uma esposa bem-sucedida do que questionar de onde vinha tanto dinheiro.
porque era mais fácil aceitar as explicações dela do que investigar a verdade. Eu não era só a vítima da Patrícia. Eu era cúmplice da minha própria mentira. E essa é a parte mais difícil de engolir. Você já teve que explicar para a Polícia Federal que não sabia que sua própria esposa era criminosa. 2 horas depois de ver Patrícia sendo presa na televisão, eu estava sentado numa sala fria da superintendência da PF, sendo interrogado como se fosse cúmplice de lavagem de dinheiro. E a pior parte, eu realmente parecia cúmplice. Afinal, como um marido não sabe que a esposa movimenta 50 milhões de reais sujos? O delegado Marco Antônio era um homem sério, de uns 45 anos, que me olhava como se eu fosse o maior mentiroso que já tinha encontrado. Na mesa entre nós, havia uma pilha de documentos com o nome da Patrícia, fotos de vigilância e planilhas com números que faziam minha cabeça girar. Senhor Eduardo, sua esposa operava um esquema de lavagem há pelo menos 3 anos. É difícil acreditar que o senhor nunca desconfiou de nada, ele disse folheando os papéis. Delegado, eu juro que não sabia de nada. Achei que ela era consultora financeira. Ele riu de forma sarcástica. Consultora financeira? Sua esposa tinha 15 empresas fantasma em nome de laranjas, contas em 4 países diferentes e recebia transferências semanais de organizações criminosas. O senhor nunca perguntou de onde vinha tanto dinheiro? Era aí que a coisa ficava feia para mim. Como explicar que nossa vida de luxo nunca me pareceu suspeita? Como admitir que eu gostava tanto do conforto financeiro que escolhi não questionar a origem? Ela sempre disse que trabalhava com grandes corporações. Trabalhava mesmo. Com o PCC, com cartéis de drogas, com esquemas de corrupção política. Ele jogou uma foto na minha frente. Era Patrícia numa mesa de restaurante com 2 homens que eu nunca tinha visto. Reconhece esses senhores? Balancei a cabeça. São Beto Louco e Primo, os 2 maiores lavadores de dinheiro do país. Sua esposa jantava com eles toda semana. Toda semana. Enquanto eu achava que ela estava em reunião de trabalho, ela estava jantando com criminosos planejando como lavar dinheiro de tráfico. Você já se sentiu o maior idiota do planeta? O delegado continuou. Sua esposa recebia 2% de comissão sobre tudo que lavava. Nos últimos 2 anos, ela embolsou mais de R$1 milhão limpos. Dinheiro que pagava suas viagens, seu carro, sua casa. R$1 milhão em comissão, sobre dinheiro sujo. E eu achando que ela era competente como consultora. Delegado, eu trabalho numa empresa de contabilidade, ganho 8 mil por mês. Nunca mexi com nada ilegal na minha vida. Ele me estudou por alguns segundos. Sabemos disso. Checamos sua vida financeira. É limpa demais, na verdade. Sua conta não tem movimentação suspeita nenhuma. Então por que estou aqui? Porque precisamos entender como sua esposa conseguiu manter essa operação durante anos usando sua casa como base. Vocês têm um escritório em casa, certo? Tinha. Patrícia disse que precisava de um espaço para trabalhar quando não viajava. Um escritório que ela sempre mantinha trancado e que eu nunca questionei por que não podia entrar. Encontramos 3 cofres nesse escritório, senhor Eduardo. Com R$200 mil em espécie, documentos falsos e chips de celular de vários países. Minha casa tinha virado depósito de dinheiro sujo e eu nem sabia. Você já descobriu que sua própria casa foi usada para crimes e você não fazia ideia? Tem mais, continuou o delegado. Sua esposa recebia visitas frequentes em horários estranhos. Sempre homens, sempre reuniões rápidas. Os vizinhos já tinham estranhado. Os vizinhos sabiam, e eu não. As reuniões de emergência que aconteciam na minha sala eram, na verdade, divisão de lucros criminosos. E tem essa aqui, ele mostrou uma planilha. Sua esposa mantinha registro detalhado de todas as operações. Ela anotava tudo. Quanto recebia, de quem recebia, para onde mandava. Uma criminosa muito organizada. Organizada. A mesma mulher que esquecia de pagar conta de luz era meticulosa para anotar transações criminosas. Delegado, o que vai acontecer comigo? Você é vítima, não réu, mas vai ter que colaborar com as investigações. Precisamos saber tudo o que lembra sobre as rotinas dela, os amigos, as viagens. Vítima.
Eu era vítima da minha própria esposa. Depois de 8 anos achando que conhecia alguém, descobri que era casado com uma estranha perigosa. Tem uma coisa que preciso te avisar, o delegado falou mudando o tom. A prisão da sua esposa foi televisionada porque a operação é nacional. Dezenas de pessoas foram presas hoje. Isso significa que você vai virar notícia. Como assim? Repórteres vão querer te entrevistar. Querem saber como é descobrir que a esposa é criminosa pela TV. Prepare-se para ser assediado. Assediado. Eu ia virar personagem de reality show criminal. O marido burro que não sabia de nada. Uma policial entrou na sala e sussurrou algo no ouvido do delegado. Ele assentiu e me olhou com uma expressão ainda mais séria. Acabaram de encontrar mais uma coisa na sua casa. Um segundo escritório secreto no sótão que vocês não usam. Lá tinha um computador com acesso direto aos sistemas bancários de 3 países diferentes. Minha casa tinha um centro de operações criminais no sótão e eu achando que o espaço estava vazio há anos. Patrícia subia lá para guardar coisas velhas e, na verdade, estava coordenando transações internacionais de dinheiro sujo. Senhor Eduardo, sua esposa não era só uma lavadora de dinheiro comum. Ela era peça-chave numa organização internacional. O que vocês encontraram no computador dela vai derrubar muita gente importante. Peça-chave. Minha esposa, consultora, era na verdade uma das principais operadoras de lavagem de dinheiro do país. E eu, dormindo do lado dela todas as noites, sem imaginar que estava casado com uma criminosa de alto escalão. Posso ir para casa? Pode, mas sua casa está lacrada para a perícia. Vai ter que ficar em outro lugar por alguns dias. Lacrada. Eu não podia nem voltar para minha própria casa, porque ela tinha virado cenário de crime. 8 anos de vida em comum, e eu ficava sabendo pela Polícia Federal que minha casa era, na verdade, uma central do crime organizado. Você já saiu de uma delegacia se sentindo mais confuso do que quando entrou? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Entrei achando que ia esclarecer uns mal-entendidos e saí descobrindo que minha vida inteira era uma mentira ainda maior do que imaginava. Você já descobriu que todo mundo ao seu redor sabia de algo sobre sua vida menos você? Depois de sair da delegacia sem ter para onde ir, minha casa estava lacrada para a perícia, resolvi ficar no hotel da esquina. Pelo menos assim, eu conseguiria observar o movimento na minha própria rua. E foi aí que descobri a coisa mais humilhante de toda essa história. Meus vizinhos sabiam há meses que algo estava errado. A primeira a me abordar foi a dona Marlene, que mora na casa ao lado há 15 anos. Ela me viu chegando no hotel e veio correndo falar comigo, com aquela cara de quem estava morrendo de curiosidade. Eduardo, meu filho, que situação! Mas eu sempre soube que tinha coisa errada naquela casa. Sempre soube. Como assim sempre soube? Dona Marlene, a senhora sabia de alguma coisa? Oh, meu filho, aqueles carros estranhos que paravam na frente da sua casa toda semana. E sempre homens diferentes, sempre à noite. Eu falei para o meu Geraldo. Tem coisa errada ali. Carros estranhos. Homens diferentes, toda semana. E eu achando que eram clientes da Patrícia. Que tipo de carros? Carros caros, mas sempre com vidro escuro. BMW, Mercedes, até uma Hilux blindada já vi. E os homens sempre com aquela cara de poucos amigos, sabe? Cara de poucos amigos porque eram bandidos. Criminosos visitavam minha casa toda semana e a vizinha percebeu. Mas eu que morava lá não vi nada. E por que a senhora não me falou nada? Ah, meu filho, como é que eu vou falar uma coisa dessas? Ó, Eduardo, sua esposa recebe bandido em casa? Ia ficar parecendo fofoca de vizinha invejosa. Fofoca que podia ter me salvado de anos de humilhação. Você já quis que alguém tivesse sido fofoqueiro para te ajudar? Mal terminei de conversar com Dona Marlene e o seu Joaquim, que mora do outro lado da rua, apareceu. Ele é aposentado e fica o dia inteiro na janela observando a rua. Eduardo, rapaz, que coisa! Mas eu já tinha estranhado aquelas movimentações. Seu Joaquim, que movimentações? Cara, toda terça e quinta chegava um carro da empresa de transporte de valores na sua casa, malotes grandes sendo carregados. Eu pensava, que tanto de dinheiro é esse que essa mulher movimenta? Empresa de transporte de valores. Na minha casa,
2 vezes por semana, e eu achando que Patrícia pagava tudo no cartão de crédito. Transporte de valores mesmo? Sim, aqueles carros blindados com o logo da empresa e tudo, e sempre era muito dinheiro, porque precisava de 2 homens para carregar. 2 homens para carregar malotes de dinheiro sujo que saía da minha casa 2 vezes por semana. Dinheiro que eu nunca vi. Nunca soube que existia, nunca questionei por que não estava no nosso orçamento doméstico. E o senhor nunca achou estranho? Achei. Mas pensei que vocês tinham algum negócio grande. Sua esposa sempre pareceu muito bem-sucedida. Bem-sucedida no crime, realmente. O pior ainda estava por vir. A Carla, vizinha da frente, chegou com uma informação que me fez querer sumir da face da terra. Eduardo, eu sinto muito por você, mas preciso te contar uma coisa que sempre me incomodou. Pode falar, Carla. Sua esposa recebia outros homens quando você não estava em casa. Não eram reuniões de trabalho, era outra coisa. Outra coisa. Ela não estava só lavando dinheiro com os criminosos. Estava transando com eles também. Como assim outra coisa? Ah, Eduardo, desculpa ter que falar isso, mas eles ficavam horas lá dentro, e pela janela do quarto dava para ver movimentação que não era de reunião de trabalho. Movimentação que não era de reunião. Minha esposa estava trepando com os parceiros criminosos na nossa cama enquanto eu trabalhava como um idiota para pagar as contas de uma casa que servia de bordel para bandidos. Carla, você tem certeza disso? Tenho, sim. E não era só um. Eram vários homens diferentes, sempre quando você viajava a trabalho ou ficava até tarde no escritório. Vários. Minha esposa não só me traía, não só era criminosa, como ainda estava montando um harém de bandidos na minha própria casa. Você já quis cavar um buraco e se enterrar, porque descobrir que os vizinhos sabiam que sua esposa te traía com criminosos na sua própria casa é o fundo do poço da humilhação masculina. Mas tinha mais. O Ronaldo, que mora 3 casas para baixo, veio com a informação mais revoltante de todas. Eduardo, cara, eu sempre quis te contar, mas nunca soube como. Fala logo, Ronaldo. Sua esposa ofereceu dinheiro para mim e para outros vizinhos, para não falarmos nada sobre o movimento na casa de vocês. Ela ofereceu propina? Ofereceu R$ 1.000 por mês para cada um que não visse nada de estranho. Eu recusei, mas sei de pelo menos 2 vizinhos que aceitaram. Propina. Patrícia estava pagando propina para os vizinhos ficarem calados sobre os crimes que cometia na minha casa. E alguns aceitaram. Alguns dos meus vizinhos estavam sendo pagos para me manter na ignorância. Quem aceitou? Não posso falar nomes, mas você vai descobrir quando a polícia investigar, porque quem aceitou o dinheiro sujo virou cúmplice. Cúmplices. Alguns dos meus vizinhos eram cúmplices criminais da minha esposa. A vizinhança inteira estava envolvida numa conspiração para me manter burro e enganado. Ronaldo, por que você não me contou? Cara, como é que eu ia chegar em você e falar: sua esposa é bandida e está pagando propina para os vizinhos? Você ia achar que eu estava louco ou com inveja. Todo mundo com medo de parecer maluco ou fofoqueiro. E eu pagando o preço da gentileza excessiva dos outros. A essa altura, eu já estava me sentindo o homem mais humilhado do planeta. Mas a cereja do bolo veio quando a dona Aparecida, da casa da esquina, me chamou com uma expressão de pena que doía mais que um soco na cara. Eduardo, meu querido, todo mundo aqui na rua sabia que sua mulher não prestava. A gente só não sabia como te falar sem você ficar bravo. Todo mundo sabia. A rua inteira, menos eu. Dona Aparecida, todo mundo mesmo? Todo mundo, filho. Aqueles carros, aqueles homens, aquele dinheiro. E ainda tinha as festas. Que festas? Quando você viajava, ela fazia umas festinhas lá em casa. Música alta, bebida cara, e sempre com aqueles homens perigosos. A gente ligava para reclamar do barulho e ela mandava calar a boca. Festas. Patrícia dava festas para bandidos na minha casa quando eu viajava. A casa que eu pagava virou casa de festa para criminosos. E a vizinhança toda sabia, menos eu. Você já se sentiu traído não só pela esposa, mas por uma comunidade inteira? Porque ali, parado na calçada do meu próprio bairro, eu percebi que todos, absolutamente todos, sabiam mais sobre minha vida do que eu mesmo. E a pergunta que não me saía da cabeça era: se até os vizinhos sabiam que algo estava errado,
Como eu fui tão cego por tanto tempo? Você já descobriu que sua própria casa tinha compartimentos secretos que você nunca soube que existiam? 3 dias depois da prisão da Patrícia, a Polícia Federal me ligou pedindo para eu acompanhar a perícia final na casa. Disseram que tinham encontrado mais algumas coisas e precisavam da minha presença para confirmar que eu realmente não sabia de nada. Quando cheguei lá, o que vi me fez perceber que eu não conhecia nem o lugar onde morava. O perito federal, um homem sério chamado Dr. Campos, me levou direto para o escritório da Patrícia, aquela sala que ela sempre mantinha trancada e que eu respeitava como espaço profissional dela. Quando entramos, não reconheci o ambiente. Tinham removido a estante de livros da parede do fundo e descoberto uma porta secreta que levava a um compartimento escondido. Senhor Eduardo, o senhor sabia da existência deste cofre? Ele perguntou apontando para um compartimento do tamanho de um armário pequeno construído dentro da parede. Que cofre? Nunca vi isso na minha vida. E era verdade. Durante 8 anos morando naquela casa, passando por aquela sala dezenas de vezes, nunca imaginei que existia um espaço secreto ali. A estante de livros era falsa, montada num sistema de dobradiças que permitia abrir como uma porta. Por dentro, um cofre profissional do tipo usado em bancos com fechadura eletrônica e tudo. Vamos mostrar o que encontramos aqui dentro. O que vi me fez entender que Patrícia não era apenas uma criminosa comum. Era uma profissional do mais alto nível. Dentro do cofre havia R$200 mil em espécie, organizados em maços de 10 mil, todos lacrados com etiquetas datilografadas. Mas não era só dinheiro. Era um arquivo completo de uma operação criminosa internacional. Havia 3 passaportes diferentes, todos com a foto da Patrícia, mas com nomes e nacionalidades diferentes. Maria Silva, brasileira, Patrícia Santos, argentina, e Marie Santos, francesa. 3 identidades completamente funcionais, com carimbos de entrada e saída de vários países. Sua esposa viajava para o exterior com frequência? Perguntou o Dr. Campos. Nunca. Ela só viajava dentro do Brasil. Bom, segundo estes passaportes, ela esteve na Suíça, no Panamá, nas Ilhas Cayman e em Luxemburgo nos últimos 2 anos, sempre com identidades falsas. Suíça, Panamá, Ilhas Cayman, todos os paraísos fiscais que aparecem em filme de crime financeiro. Enquanto eu achava que ela estava em São Paulo ou Rio a trabalho, ela estava cruzando fronteiras internacionais com identidade falsa para movimentar dinheiro sujo. Mas o pior ainda estava por vir. Doutor, Campos me mostrou uma pasta com contratos que fizeram minha cabeça explodir. Eram documentos de compra e venda de empresas que eu nunca soube que existiam. Empresas que estavam no meu nome. Senhor Eduardo, o senhor é sócio majoritário de 15 empresas diferentes, todas com atividade suspeita de lavagem de dinheiro. Eu não sou sócio de empresa nenhuma, trabalho como funcionário. Segundo a Receita Federal, o senhor é. Sua esposa usou seus documentos para abrir essas empresas. O senhor nunca assinou estes contratos? Ele me mostrou uma pilha de documentos com minha assinatura. Reconheci a letra, era minha mesmo, mas eu nunca tinha assinado aquilo na vida. Como ela conseguiu minha assinatura? Provavelmente copiou de documentos que o senhor assina em casa. Contratos de financiamento, declaração de imposto de renda. É fácil reproduzir quando se tem acesso aos originais. Minha própria esposa estava falsificando minha assinatura para me transformar em empresário fantasma. Eu era sócio de 15 empresas criminosas sem saber. Na prática, eu era um laranja da minha própria mulher. Dr. Campos continuou mostrando o conteúdo do cofre. Havia pendrives com planilhas detalhadas de todas as operações de lavagem. Patrícia mantinha registro de tudo, quanto recebia, de quem recebia, para onde mandava, qual taxa cobrava. Era mais organizada para o crime do que eu para pagar as contas de casa. Olha isso aqui, ele disse, abrindo uma das planilhas. Sua esposa recebia comissão de 2% sobre tudo que lavava. Só no ano passado ela processou 25 milhões de reais. Isso dá 500 mil de comissão limpa. 500 mil reais de comissão em um ano. Enquanto eu me matava trabalhando por 8 mil por mês, ela ganhava meu salário anual em 2 semanas lavando dinheiro. E tem mais. Dr. Campos pegou outro maço de documentos.
Contratos de aluguel de imóveis que ela mantinha como pontos de apoio da operação. São 5 apartamentos em cidades diferentes, todos pagos com dinheiro vivo. 5 apartamentos. A mulher que dividia a casa comigo mantinha 5 imóveis secretos espalhados pelo país. Apartamentos que serviam como bases operacionais para crimes que eu nem sabia que existiam. Em que cidades? São Paulo, Rio, Brasília, Recife e Manaus. Exatamente as cidades para onde ela mais viajava a trabalho. As viagens de trabalho da Patrícia eram, na verdade, idas aos apartamentos criminosos que ela mantinha. Cada reunião com o cliente era uma operação de lavagem em uma base diferente. Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. No fundo do cofre, havia uma pasta etiquetada Plano B. Dentro dela, documentos que mostravam que Patrícia estava planejando desaparecer. Sua esposa tinha um plano de fuga muito bem elaborado, explicou o Dr. Campos. Contas bancárias no exterior, passagens aéreas em aberto, até mesmo cirurgias plásticas agendadas para mudar a aparência. Cirurgias plásticas para mudar a aparência. Minha esposa estava planejando virar outra pessoa e sumir do mapa. Literalmente. E tem isso aqui. Ele me mostrou um documento que me fez sentir náusea. Um contrato de divórcio já redigido. Só faltava sua assinatura. Um contrato de divórcio. Patrícia estava planejando se separar de mim, provavelmente depois de me incriminar em todos os crimes dela, através das empresas fantasma que abriu no meu nome. Segundo este documento, ela ficaria com 70% dos bens do casal e o senhor arcaria com todas as dívidas das empresas. Todas as dívidas das empresas criminosas que ela abriu no meu nome. O plano dela era me transformar em laranja, me incriminar nos crimes, ficar com nosso dinheiro e ainda me deixar pagando as contas dos esquemas ilegais. Dr. Campos pegou o último item do cofre. Um tablet com acesso direto às contas bancárias no exterior. A tela mostrava saldos que fizeram meus olhos lacrimejarem. Sua esposa tem 2,8 milhões de dólares em contas no Panamá e na Suíça. Dinheiro que ela vinha acumulando há anos. 2 milhões e 800 mil dólares. Mais de 15 milhões de reais escondidos no exterior. Enquanto eu me preocupava com prestação da casa e conta de luz, ela tinha uma fortuna internacional escondida. Doutor Campos, o que acontece comigo agora? Com essas empresas no meu nome? O senhor vai ter que provar que foi vítima de falsificação. Vai ser um processo longo, mas as evidências mostram que o senhor realmente não sabia de nada. Processo longo. Mais anos da minha vida que iam ser consumidos pelos crimes da minha ex-esposa. Mesmo sendo vítima, eu ia ter que lutar para provar minha inocência. Você já se sentiu um estranho na própria vida? Saí de casa naquele dia, percebendo que durante 8 anos eu não morei com uma pessoa. Morei com uma organização criminosa. Cada canto daquela casa escondia segredos. Cada móvel guardava evidências. Cada conversa que tivemos foi uma mentira calculada. E a pergunta que não saía da minha cabeça era: se ela conseguiu esconder tudo isso de mim, quantas outras coisas eu ainda não descobri? Porque algo me dizia que aquele cofre era apenas o começo de uma vida dupla, ainda mais complexa e perigosa do que eu imaginava. Você já teve que olhar nos olhos de alguém que amou e ver um completo estranho. Uma semana depois de descobrir o cofre secreto, a Polícia Federal me autorizou a visitar Patrícia na prisão. Não foi por bondade deles, foi estratégia. Queriam que eu tentasse arrancar mais informações sobre o esquema. Eu topei, não para ajudar a investigação, mas porque precisava ouvir da boca dela como conseguiu me enganar durante 8 anos. O Complexo Penitenciário Federal de Brasília é um lugar que você só vê em filme. Muros altos, arame farpado, guardas armados em cada canto. Quando cheguei lá e disse que ia visitar uma presa por lavagem de dinheiro, o tratamento mudou completamente. Me olharam como se eu também fosse criminoso. A sala de visita era pequena, com uma mesa de metal no meio e 2 cadeiras. Patrícia entrou algemada, escoltada por 2 agentes penitenciárias. Quando a vi, levei um choque. Em uma semana, ela tinha envelhecido 10 anos. O cabelo desgrenhado, sem maquiagem, com a roupa padrão dos presídios.
Mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos. Não tinha mais aquele brilho que eu conhecia. Era o olhar de alguém que tinha sido pego. Oi, Eduardo, ela disse, se sentando na cadeira oposta. Oi, Patrícia. Eu nem sabia por onde começar. Ou devo te chamar de Maria Silva, ou Patrícia Santos, ou Marie Santos. Ela suspirou fundo. Você descobriu os passaportes. Descobri muita coisa. Os apartamentos, as empresas no meu nome, os 15 milhões de dólares no exterior. Minha voz estava subindo de tom. Descobri que sou casado com uma criminosa internacional há 8 anos. Eduardo, deixa eu te explicar. Explicar o quê? Como você conseguiu me transformar em laranja sem eu saber? Como falsificou minha assinatura para abrir 15 empresas? Como usou nossa casa como central do crime organizado? Pela primeira vez desde que a conheci, vi Patrícia sem argumentos. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para as próprias mãos. Eu não queria que fosse assim, ela murmurou. Como você queria que fosse? Você tinha um plano de fuga completo. Cirurgias plásticas, nova identidade e um divórcio já redigido onde eu ficaria com todas as suas dívidas criminosas. O plano de fuga era caso algo desse errado. E eu? Eu era o que no seu plano? O idiota que ia sobrar para pagar suas contas? Patrícia levantou o rosto e me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto. Era como se uma máscara tivesse caído completamente. Eduardo, você realmente acha que eu ia ficar casada com um contador que ganha 8 mil reais por mês para o resto da vida? A frieza naquela frase me acertou como um soco no estômago. Você já ouviu alguém que amou falar de você com desprezo total? Então eu sempre fui apenas um disfarce? No começo, não. No começo eu gostava de você. Mas quando o negócio começou a crescer, quando comecei a movimentar milhões, você ficou pequeno demais para a minha vida. Pequeno demais. A mulher com quem eu dividi a cama há 8 anos estava me chamando de pequeno demais. Como se eu fosse um móvel que não combinava mais com a decoração. E os crimes, Patrícia? Você lavava dinheiro de tráfico, de corrupção. Isso não te incomodava? Ela riu. Uma risada gelada, sem humor. Incomodar? Eduardo, em 2 anos eu fiz mais dinheiro do que você faria em 10 vidas trabalhando. Por que isso me incomodaria? Porque é crime. Porque esse dinheiro vem de sofrimento, de drogas que destroem famílias. Que drama, Eduardo. O dinheiro não tem cor nem cheiro quando está na sua conta. Eu estava conversando com uma psicopata. A mulher que eu amava não existia. Nunca existiu. Era apenas um personagem que ela interpretava em casa. E os homens que você trazia em casa? Os clientes que vinham às 11 da noite? Que homens? Ela tentou fingir que não sabia do que eu estava falando. Os vizinhos me contaram, Patrícia. Você transava com seus parceiros criminosos na nossa cama. Ela suspirou como se estivesse cansada de fingir. Era parte do negócio. Alguns clientes exigiam benefícios extras. Benefícios extras. Minha esposa estava se prostituindo com criminosos como parte das negociações de lavagem de dinheiro. E eu dormindo na mesma cama depois, sem saber de nada. Quantos foram? Quantos homens passaram pela nossa cama? Isso importa agora? Você era sempre tão ingênuo, Eduardo, achando que amor paga as contas. E a operação Dinheiro Limpo? Como descobriram vocês? Um dos laranjas entregou todo mundo. Começou a falar quando foi preso por outro crime. Dedou toda a rede. E agora? Quanto tempo você vai ficar presa? Meus advogados acham que 20 anos, talvez 15, se eu colaborar com as investigações. 15 anos. Ela ia ficar 15 anos presa e eu ia passar o resto da vida limpando a bagunça que ela fez na minha reputação. Patrícia, uma última pergunta. Você sentiu alguma coisa por mim nesses 8 anos? Alguma coisa real? Ela me olhou nos olhos por alguns segundos. Por um momento, achei que ia ver algum vestígio da mulher que eu amei. Mas o que vi foi ainda mais frieza. Eduardo, você era conveniente. Um marido certinho, contador, sem antecedentes criminais. O disfarce perfeito para uma operação de lavagem de dinheiro. Mas amor? Ela balançou a cabeça. Amor não movimenta 50 milhões de reais. Conveniente. 8 anos da minha vida resume em uma palavra. Conveniente. Eu não era marido, era acessório.
uma peça decorativa na vida criminosa dela. Ah, e Eduardo, ela disse quando eu já estava me levantando para ir embora. Os 15 milhões no exterior não é tudo que eu tenho. Tem muito mais escondido em lugares que vocês nunca vão encontrar. Muito mais. Mesmo presa, mesmo com a vida destruída, ela ainda estava se gabando dos crimes. Ainda estava me provocando. Você já saiu de um lugar sabendo que uma parte da sua vida tinha morrido para sempre? Caminhei até a saída daquela prisão com a certeza de que o Eduardo que entrou ali não existia mais. O homem que acreditava em amor, em companheirismo, em construir uma vida junto com alguém tinha morrido naquela sala. E sabe o que mais me doía? Não era nem a traição, nem os crimes, nem o dinheiro roubado. Era saber que durante 8 anos eu amei uma pessoa que nunca existiu. Que todas as memórias que eu guardava com carinho eram mentiras elaboradas por uma criminosa profissional. Saí dali com uma única certeza. Se ela ainda tinha dinheiro escondido, se ainda tinha segredos que a polícia não descobriu, eu ia encontrar. Não por vingança, mas por justiça. Porque se eu ia passar o resto da vida pagando pelos crimes dela, pelo menos eu queria saber a verdade completa. Você já vasculhou sua própria casa procurando por segredos que sua esposa escondeu? Depois da conversa gelada na prisão, voltei para casa determinado a encontrar tudo que Patrícia tinha escondido. Se ela disse que havia mais dinheiro em lugares que a polícia nunca encontraria, eu ia revirar cada canto até descobrir onde. A casa já não parecia mais minha. Depois da perícia da Polícia Federal, tudo estava fora do lugar, gavetas abertas, móveis mexidos. Mas agora eu olhava para tudo com outros olhos. Cada cômodo era suspeito, cada móvel podia esconder algo. Comecei pela cozinha, lembrando de todas as vezes que estranhei Patrícia mexendo em lugares aleatórios. Retirei todos os eletrodomésticos do lugar, examinei atrás da geladeira dentro do forno. No armário em cima da pia, encontrei algo que a perícia tinha perdido, uma gaveta falsa no fundo. Dentro havia 3 pendrives e um caderninho preto com senhas escritas à mão. Conectei um dos pendrives no notebook e o que vi me fez perceber que nem a Polícia Federal sabia o tamanho real da operação de Patrícia. Eram planilhas com movimentações dos últimos 5 anos, mas não só do Brasil. Contas na Suíça, no Panamá, nas Ilhas Cayman, até mesmo em Dubai. Uma das planilhas se chamava Clientes Especiais e tinha nomes que me fizeram suar frio. Políticos conhecidos, empresários famosos, até mesmo alguns juízes. Patrícia não lavava dinheiro só para o crime organizado comum. Ela prestava serviços para a elite corrupta do país. O caderninho tinha senhas de acesso para contas bancárias internacionais. Testei algumas no computador e descobri que ela mantinha contas ativas em 12 países diferentes. O saldo total me deixou sem ar. 8,3 milhões de dólares. Os 15 milhões que a polícia tinha encontrado eram só uma parte. Continuei vasculhando. No nosso quarto, lembrei de como Patrícia sempre insistia em trocar o colchão. Esse está velho, amor. Vamos comprar um novo. Agora entendia por quê. Levantei o colchão e encontrei outro compartimento secreto no estrado da cama. Dentro, documentos que comprovavam a compra de propriedades no exterior. 2 apartamentos em Miami, uma casa em Lisboa, até mesmo uma cobertura em Dubai. Propriedades que ela comprou com dinheiro sujo, enquanto eu me preocupava com prestação da Casa do Brasil. Você já descobriu que sua esposa é dona de um império imobiliário internacional que você nunca soube que existia? No banheiro, encontrei mais uma surpresa. Atrás do espelho do armário, havia um compartimento com passaportes que nem mesmo a Polícia Federal tinha achado. Além dos 3 que já conheciam, havia mais 5 identidades diferentes. Patrícia não era só uma lavadora de dinheiro internacional, era uma especialista em identidades falsas. Mas a descoberta mais chocante foi no porão. Sempre achei estranho Patrícia descer lá para buscar coisas guardadas. Encontrei uma parede falsa atrás das caixas de decoração de Natal. Por trás dela, um segundo escritório completamente equipado com computadores, impressoras de alta qualidade e até mesmo uma máquina de fazer documentos falsos. Era ali que ela produzia identidades falsas, não só para ela,
mas para clientes. Encontrei documentos em produção para dezenas de pessoas, CPFs falsos, carteiras de identidade, até mesmo diplomas universitários. Patrícia não só lavava dinheiro, ela comandava uma fábrica de documentos falsos. Em uma gaveta do escritório secreto, encontrei fotografias que me fizeram vomitar. Fotos dela com os criminosos que frequentavam nossa casa. Não eram fotos de reunião de negócios. Eram fotos íntimas, sexuais, com homens que eu reconhecia das notícias de crime organizado. Uma foto me chamou atenção especial. Patrícia na cama com um homem que eu tinha certeza de ter visto no Jornal Nacional. Procurei na internet e confirmei. Era Marcos Cara de Pau, um dos maiores traficantes do país. Minha esposa não só fazia negócios com ele, como também tinha um caso amoroso. Havia uma pasta inteira só com fotos desses relacionamentos profissionais. Pelo que pude contar, ela mantinha casos com pelo menos 10 criminosos diferentes. Todos clientes do esquema de lavagem, todos usando minha casa como motel. No computador do escritório secreto, encontrei arquivos ainda mais graves. Patrícia não só lavava dinheiro, como também fornecia informações privilegiadas para criminosos. Ela tinha acesso a sistemas da Receita Federal, do Banco Central, até mesmo do Ministério Público. Conseguia avisar seus clientes quando operações policiais estavam sendo planejadas. Um dos arquivos se chamava Operação Dinheiro Limpo Intel. Era um relatório completo sobre a investigação que apreendeu, datado de 3 semanas antes da operação acontecer. Patrícia sabia que ia ser presa e não me avisou. Deixou que eu descobrisse pela televisão, mesmo tendo informação privilegiada. Encontrei também uma lista de ativos de proteção, policiais, juízes e promotores que ela pagava para receber informações ou retardar investigações. A corrupção do esquema dela era muito maior do que a Polícia Federal imaginava, mas o arquivo que mais me chocou se chamava Eduardo, Plano de Descarte. Era um dossiê completo sobre minha vida, onde trabalho, meus horários, meus amigos, até mesmo informações sobre minha família. Ela me estudava como se eu fosse um alvo. O plano incluía 3 cenários para se livrar de mim: divórcio com incriminação, morte acidental ou desaparecimento forçado. No cenário de morte acidental, havia até mesmo orçamentos de assassinos profissionais. Minha própria esposa havia cogitado me matar para facilitar sua fuga. No final do arquivo, uma anotação que me gelou o sangue. Eduardo começou a fazer perguntas sobre as viagens, se continuar investigando e implementar Plano C. Plano C era o plano de assassinato. Você já descobriu que sua esposa planejou te matar? Que listou sua morte como uma opção viável para resolver problemas? Eu estava casado não só com uma criminosa, mas com alguém que me considerava descartável quando eu virasse inconveniente. Guardei todos os pendrives, fotografias e documentos numa mochila. Eram provas que nem a Polícia Federal tinha encontrado, evidências que podiam desmantelar uma rede de corrupção ainda maior. Mas, mais importante, eram provas de que eu realmente não sabia de nada, de que eu era vítima, não cúmplice. Quando terminei de vasculhar a casa, já era madrugada. Sentado na sala com todas aquelas evidências ao meu redor, percebi que minha vida com Patrícia não foi apenas uma mentira. Foi um projeto criminoso de 8 anos, onde eu era simultaneamente álibi, disfarce e potencial vítima de assassinato. A mulher que eu amava nunca existiu. No lugar dela, havia uma criminosa internacional que me manteve vivo apenas enquanto eu era útil para seus negócios. E quando deixei de ser útil, ela simplesmente planejou me eliminar. Você já se sentiu sortudo por ter sido apenas traído, quando poderia ter sido assassinado? Porque foi exatamente isso que senti naquele momento. Sorte por estar vivo para contar essa história. Você já acordou com repórteres acampados na sua porta, querendo saber como é descobrir que sua esposa é criminosa internacional? No dia seguinte ao meu garimpo de evidências em casa, foram eles que me acordaram. Às 6h da manhã, uma batida insistente na porta. Olhei pela janela e vi 3 carros da imprensa estacionados na rua, câmeras apontadas para minha casa, repórteres com microfones esperando eu aparecer. Senhor Eduardo, Globo Repórter?
Podemos conversar sobre sua esposa? Senhor Eduardo, recorde investigação. Como o senhor não sabia de nada? Eduardo, fantástico. Queremos ouvir sua versão. Minha versão. Como se eu tivesse uma versão diferente da verdade. Como se existisse alguma explicação que tornasse normal descobrir que sua esposa era chefe de uma organização criminosa internacional. Tentei sair pelos fundos para ir trabalhar, mas já tinha repórter me esperando lá também. Senhor Eduardo, o senhor vai colaborar com as investigações? Uma câmera na minha cara antes mesmo de escovar os dentes. Não tenho nada a declarar, murmurei, tentando passar por eles. Mas, senhor, sua esposa movimentou 50 milhões de reais. Como o senhor explica não saber de nada? 50 milhões que eles sabiam. Se soubessem dos 8,3 milhões que encontrei nas contas secretas, dos apartamentos em Miami, da casa em Lisboa, iam surtar. Mas eu não ia dar essa informação de bandeja. Tinha entregado tudo para a Polícia Federal na noite anterior. Agora era problema deles. Cheguei no escritório de contabilidade onde trabalho e a situação piorou. Meus colegas me olhavam como se eu fosse radioativo. Sussurros pelos corredores, conversas que paravam quando eu passava. O chefe me chamou na sala dele antes mesmo de eu sentar na mesa. Eduardo, precisamos conversar. Sabia o que vinha. Você vai me demitir? Não posso manter um funcionário envolvido em escândalo de lavagem de dinheiro. Nossos clientes estão preocupados. Eu não estou envolvido. Sou vítima. Eduardo, sua esposa usou seus documentos para abrir empresas fantasma. Tecnicamente, você é sócio de 15 empresas investigadas por lavagem de dinheiro. Não posso arriscar nossa reputação. Nossa reputação. Como se minha reputação não tivesse sido destroçada também. Como se eu não estivesse pagando o preço pelos crimes de alguém que eu nem conhecia de verdade. Vou te dar um mês de aviso prévio, mas é melhor você não aparecer aqui. Os repórteres estão ligando perguntando sobre você. Desempregado. Além de traído, roubado e humilhado, agora estava desempregado. Você já perdeu emprego por crimes que não cometeu? Por associação com alguém que destruiu sua vida? Voltei para casa tentando ignorar os repórteres, mas eles não desistiam. Se espalharam pela vizinhança, fazendo perguntas para todo mundo. Como era o relacionamento do casal? Vocês desconfiavam de alguma coisa? Que tipo de movimento tinha na casa? Dona Marlene, a vizinha fofoqueira, estava adorando os 15 minutos de fama. Sempre soube que tinha coisa errada. Aqueles carros estranhos, aqueles homens perigosos. Ela, que nunca me contou nada, estava agora se fazendo de investigadora experiente para as câmeras. À tarde, uma repórter da Globo conseguiu meu telefone. Eduardo, sou da equipe do Fantástico. Queremos fazer uma matéria sobre homens que descobrem que as esposas são criminosas. Você toparia dar uma entrevista? Para que eu ia querer aparecer na televisão? Para contar sua versão da história. Mostrar que você também é vítima. Vítima que precisava provar inocência na televisão nacional. Não tenho interesse. Eduardo, com ou sem você, a matéria vai ao ar. É melhor você dar sua versão do que deixar que outras pessoas falem por você. Outras pessoas. Os vizinhos que sabiam de tudo e nunca me contaram. Os colegas de trabalho que agora me tratavam como criminoso. Os especialistas que iam analisar meu caso sem me conhecer. Naquela noite, liguei a televisão e me vi no Jornal Nacional. O marido da principal suspeita diz que não sabia de nada sobre os crimes da esposa. Imagens da minha casa, foto do meu rosto, minha vida privada virou notícia nacional. Meu celular não parava de tocar. Parentes distantes que não falavam comigo há anos, querendo saber como eu estava. Amigos da faculdade mandando mensagem no WhatsApp. Cara, vi você na TV. Como se fosse motivo de comemoração. O pior foram as redes sociais. Criaram memes com minha foto. Quando sua esposa é consultora financeira, mas na verdade é chefe do crime organizado. Eduardo. Nível de percepção, 100. Marido mais cego do Brasil. Virei piada nacional. O homem que não sabia que a esposa era criminosa internacional. O contador ingênuo que achava que amor paga conta de luz. O trouxa que descobriu a traição pelo Jornal Nacional. Você já virou meme por ter sido enganado?
Já foi ridicularizado publicamente por ter confiado na pessoa errada? A humilhação era diária, constante, inescapável. 3 dias depois, o Fantástico fez a matéria prometida. O marido que não sabia de nada. 40 minutos sobre minha vida privada, com direito à reconstituição da casa, análise psicológica do meu perfil de vítima e entrevistas com vizinhos, colegas e até mesmo parentes que falaram de mim como se eu fosse um caso de estudo. Eduardo sempre foi muito confiante, disse minha irmã para a câmera, talvez até demais. Minha própria irmã insinuando que eu era culpado por ter confiado na esposa. A matéria terminou com um psicólogo explicando como pessoas muito confiantes podem ser facilmente manipuladas por sociopatas. Eu virei exemplo clínico de homem manipulado. No dia seguinte, acordei com ainda mais repórteres na porta. Agora de outros programas querendo dar continuidade à história. Como você está lidando com a fama? Vai escrever um livro? Tem interesse em fazer reality show? Reality show. Queriam transformar minha tragédia pessoal em entretenimento. Como se descobrir que sua vida inteira foi uma mentira fosse conteúdo para domingo à tarde. Não tenho interesse em aparecer mais na mídia, declarei para as câmeras. Só quero minha vida de volta. Mas, Eduardo, você virou um fenômeno. Todo mundo está falando do seu caso. Fenômeno. Era isso que eu tinha virado. O fenômeno do marido enganado, a curiosidade nacional. O homem que todo mundo queria estudar para entender como alguém pode ser tão cego. E o pior de tudo? No fundo eu sabia que eles tinham razão. Eu realmente fui cego, ingênuo, confiante demais. Mas isso me fazia criminoso? Isso me fazia merecedor de virar chacota nacional? Você já quis sumir do mundo depois de virar notícia? Porque foi exatamente isso que senti quando percebi que minha tragédia pessoal tinha virado entretenimento público e que eu nunca mais ia conseguir andar na rua sem ser reconhecido como o marido que não sabia de nada. Você já chegou num ponto em que decidiu que se iam fazer de você um palhaço público, pelo menos ia ser um palhaço que luta de volta? Depois de uma semana sendo humilhado na mídia nacional, vendo minha tragédia virar meme e piada de internet, tomei uma decisão que mudou tudo. Se eu já estava exposto mesmo, ia usar essa exposição a meu favor. Peguei o telefone e liguei para a repórter do Fantástico que tinha feito a matéria sobre mim. Mudei de ideia. Quero dar uma entrevista completa. Eduardo, que bom, quando você pode? Mas quero algumas condições. Quero mostrar todas as evidências que encontrei em casa. Quero contar tudo o que descobri sobre a operação da Patrícia. E quero direito de resposta contra quem me chamou de cúmplice. Todas as evidências? Os 8,3 milhões de dólares em contas secretas, os apartamentos no exterior, as fotos dela com criminosos famosos, o plano de me assassinar. Tudo. Silêncio do outro lado. Eduardo, isso é muito mais sério do que imaginávamos. Exato. E eu tenho provas de tudo. Uma semana depois, estava sentado no estúdio da Globo para a entrevista mais importante da minha vida. Não ia mais ser o marido ingênuo que não sabia de nada. Ia ser o homem que desmascarou uma das maiores operações de lavagem de dinheiro do país. Eduardo, você trouxe evidências que nem a Polícia Federal tinha encontrado? Trouxe. Minha ex-esposa não era só uma lavadora de dinheiro comum. Ela comandava uma operação internacional, com ramificações que vocês nem imaginam. Mostrei as planilhas com os nomes dos políticos e juízes que ela pagava. O Brasil inteiro viu na televisão nacional como a corrupção chegava até os tribunais superiores. Virei de vítima a denunciante. E estas fotos aqui, Eduardo? São fotos íntimas da Patrícia com os maiores criminosos do país. Ela não só lavava dinheiro para eles, como mantinha relacionamentos pessoais. Esta aqui é com Marcos Cara de Pau, esta com João Sem Dó, esta com Roberto o empresário. O Brasil parou para ver as fotos. Criminosos famosos em situações íntimas com a mulher que todos achavam que era só mais uma presa da Operação Dinheiro Limpo. De repente, ela virou a peça central de tudo. Eduardo, você diz que ela planejou matá-lo? Tenho os documentos aqui, orçamentos de assassinos profissionais, planos detalhados de como simular um acidente. Quando eu comecei a fazer perguntas sobre as viagens dela, virei um problema a ser eliminado.
O apresentador ficou pálido. Você tem consciência de que está revelando informações que podem mudar toda a investigação? Tenho, e é exatamente isso que eu quero. No dia seguinte, era a manchete de todos os jornais. Marido revela esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Patrícia Santos, a mente por trás da maior rede criminal do país. Eduardo expõe corrupção em altos escalões. Meu telefone tocou o dia inteiro. Convites para programas, propostas de livro, ofertas de filmes sobre minha história. De piada nacional, virei o homem que derrubou uma rede de corrupção. A Polícia Federal me ligou naquele mesmo dia. Eduardo, sua entrevista acelerou nossa investigação em 2 anos. Com as evidências que você trouxe, podemos prender dezenas de pessoas importantes. Era isso que eu queria. Mas você sabe que agora virou alvo, né? Muita gente poderosa quer você morto. Doutor, prefiro morrer lutando do que viver humilhado. E foi exatamente isso que aconteceu. Nas semanas seguintes, com base nas minhas evidências, a Polícia Federal prendeu 3 juízes, 5 promotores, 2 governadores e 15 empresários. A Operação Dinheiro Limpo virou a maior investigação de corrupção da história do país. Patrícia, que estava presa por lavagem de dinheiro, passou a responder também por formação de organização criminosa, corrupção ativa e tentativa de homicídio. A pena dela subiu de 15 para 40 anos de prisão. Você já sentiu o gosto da vingança justa? Ver alguém que destruiu sua vida pagando o preço real pelos crimes que cometeu? Mas a melhor vingança veio quando Patrícia me ligou da prisão, desesperada. Eduardo, por que você fez isso? Destruiu toda a operação. Destruí? Patrícia, eu apenas contei a verdade. Você sabe que agora vão me matar na prisão? Os criminosos que você expôs não vão perdoar. Engraçado. Você planejou me matar quando eu virei inconveniente para você. Agora está preocupada com a própria vida? Eduardo, eu nunca ia te matar de verdade. Tenho os orçamentos, Patrícia. 3 assassinos diferentes com valores e métodos detalhados. Não minta mais para mim. Ela começou a chorar. Eduardo, me perdoa. Eu me perdi no dinheiro, no poder. Não era eu. Não era você? Patrícia, você falsificou minha assinatura, usou nossa casa como central do crime, transou com bandidos na nossa cama e planejou minha morte. Isso tudo não era você? Eu te amei, Eduardo. No começo eu te amei de verdade. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Patrícia? Quando você me amou foi por pouco tempo e mentindo. Quando eu te amei, foi por 8 anos e de verdade. Mas amor verdadeiro não inclui homicídio. Desliguei na cara dela e nunca mais atendi ligações da prisão. 3 meses depois, Patrícia foi encontrada morta na cela. Overdose, segundo a versão oficial. Mas todo mundo sabia que foram os criminosos que ela havia entregado involuntariamente através das minhas revelações. Você já se sentiu aliviado com a morte de alguém que um dia amou? Porque foi exatamente isso que senti. Não alegria, mas alívio. Alívio de saber que nunca mais ia ter que olhar para trás com medo. Hoje, 1 ano depois, tenho uma vida completamente diferente. Lancei um livro contando minha história que virou best-seller. Dou palestras sobre como identificar relacionamentos abusivos e manipulação psicológica. Tenho um programa de podcast onde ajudo outras pessoas que foram enganadas por parceiros criminosos. E sabe qual foi a melhor vingança de todas? Descobri que sou muito mais interessante como vítima que luta de volta do que era como marido conformado. As pessoas me respeitam agora. Me veem como alguém que teve coragem de enfrentar o crime organizado para fazer justiça. A Patrícia que conheci nunca existiu, mas o Eduardo que emergiu dessa tragédia é real, é forte, é corajoso, e ela, involuntariamente, me ajudou a me tornar uma versão muito melhor de mim mesmo. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente sobreviver e prosperar depois que tentaram te destruir. Você já teve que recomeçar a vida do zero aos 35 anos? 2 anos depois de descobrir que minha esposa era uma criminosa internacional pelo Jornal Nacional, estou sentado no meu escritório novo, olhando pela janela de um apartamento que é genuinamente meu. Nada aqui foi pago com dinheiro sujo, nada esconde segredos, nada foi comprado com mentiras. E sabe o que mais me impressiona?
Eu nunca fui tão feliz na minha vida. O primeiro ano após a morte da Patrícia foi devastador. Mesmo sabendo de todos os crimes dela, mesmo tendo descoberto que planejou me matar, ainda levou tempo para processar que a mulher que amei durante 8 anos nunca existiu. A terapia foi fundamental. 2 sessões por semana com uma psicóloga especializada em trauma e manipulação psicológica. Eduardo, você não perdeu 8 anos da sua vida. Ela me disse numa sessão que mudou tudo. Você ganhou uma experiência que pode salvar outras pessoas de passarem pelo mesmo. Foi aí que tudo começou a fazer sentido. O livro O Marido que Não Sabia de Nada, Como Sobrevivi ao Casamento com uma Criminosa Internacional, se tornou best-seller em 3 meses. Não porque as pessoas queriam rir da minha ingenuidade, mas porque milhares de homens e mulheres se identificaram com a experiência de descobrir que não conheciam seus parceiros. Você já recebeu mensagens de pessoas dizendo que sua história salvou a vida delas? Recebo pelo menos 10 por dia. Eduardo, li seu livro e percebi que meu marido apresenta os mesmos sinais que você descreveu. Sua palestra me fez entender que estou sendo manipulada há anos. Obrigada por me mostrar que sair de um relacionamento tóxico é possível. As palestras começaram como convites esporádicos, mas hoje tenho agenda lotada por 6 meses. Universidades, empresas, eventos corporativos, todo mundo quer entender como identificar manipulação, como reconhecer relacionamentos abusivos, como uma pessoa pode viver anos sendo enganada sem perceber. Descobri que tenho talento para isso, para transformar minha tragédia pessoal em educação que protege outras pessoas. Cada palestra que dou é uma pessoa que pode evitar passar pelo que passei. O podcast Relacionamentos Sem Máscaras já tem mais de 1 milhão de downloads. Toda semana entrevisto pessoas que descobriram segredos devastadores sobre seus parceiros. Golpistas, viciados em jogos, pessoas com dupla identidade, até mesmo outros casos de cônjuges envolvidos com crime organizado. Você ficaria impressionado com quantos casos similares ao meu existem. A diferença é que a maioria não vira notícia nacional. São tragédias silenciosas que acontecem todos os dias. Pessoas descobrindo que viveram anos numa mentira elaborada por quem diziam amar. A reconstituição financeira da minha vida levou tempo. Os 8,3 milhões que Patrícia tinha escondido no exterior foram confiscados pelo governo brasileiro através de acordos internacionais. Não vi um centavo, mas também não me importei. Era dinheiro sujo, produto de sofrimento alheio. Consegui me livrar das 15 empresas fantasma que ela abriu no meu nome, mas o processo durou 1 ano e meio. Meus advogados provaram falsificação de assinatura e conseguiram minha completa isenção, mas foi estressante viver sob suspeita durante tanto tempo. Hoje ganho mais dinheiro honestamente do que Patrícia ganhava com crimes. O livro, as palestras, o podcast, os contratos de consultoria para empresas que querem treinar funcionários sobre identificação de fraudes. Irônico, não é? A vítima de uma criminosa virou especialista em detectar criminosos. Conheci a Marina há 1 ano, numa palestra sobre relacionamentos saudáveis que dei em São Paulo. Ela é psicóloga clínica, divorciada e tem uma transparência que me impressiona todos os dias. Não há celulares escondidos, não há conversas interrompidas quando chego, não há viagens misteriosas. É o oposto completo de tudo que vivi com Patrícia. Eduardo, uma coisa que admiro em você é como transformou trauma em propósito. Ela me disse no nosso 3º encontro. Muita gente fica amargurada. Você ficou mais sábio. Mais sábio, mas também mais cauteloso. Ainda presto atenção em detalhes que pessoas normais ignoram. Ainda verifico informações que recebo. Ainda tenho dificuldade para confiar completamente, mas agora vejo isso como proteção, não como paranoia. A maior lição que aprendi é que confiar não significa ser ingênuo. Você pode amar alguém e ainda assim verificar se a pessoa é quem diz ser. Pode ser romântico e ainda assim prestar atenção em inconsistências. Pode construir uma vida juntos e ainda assim manter sua identidade individual. Outra lição fundamental: sua intuição quase sempre está certa.
Todas aquelas vezes que achei estranho o comportamento da Patrícia, todas aquelas situações que me deixaram com sensação estranha, era meu subconsciente tentando me alertar. Hoje escuto minha intuição como se fosse um sistema de alarme interno. A terceira lição, talvez a mais importante. Você não pode salvar ninguém que não quer ser salvo, mas pode se salvar mesmo quando acha que é tarde demais. Eu tinha 35 anos quando minha vida desabou. Achei que era velho demais para recomeçar, que havia perdido os melhores anos da vida. Estava errado. Os melhores anos começaram depois que me livrei da mentira. Hoje, ajudo outras pessoas a perceber quando estão vivendo mentiras parecidas. Desenvolvi um método chamado Os 12 Sinais de Alerta, que ensino em workshops. Mudanças bruscas de comportamento, explicações vagas demais, dinheiro sem origem comprovada, isolamento social, segredos desnecessários e por aí vai. Você já parou para analisar se conhece realmente a pessoa com quem divide vida? Se consegue explicar de onde vem o dinheiro que paga suas contas? Se tem acesso aos espaços privados do seu parceiro? Ou se há áreas proibidas na relação de vocês? Não estou dizendo para desconfiar de todo mundo, mas sim para confiar com inteligência, para amar com os olhos abertos, para construir relacionamentos baseados em transparência real, não em confiança cega. Hoje, quando olho para trás, sinto gratidão pela experiência. Gratidão? Sim, porque me ensinou a viver de verdade, a valorizar honestidade, a reconhecer amor genuíno quando finalmente apareceu. Patrícia me fez um favor sem querer. Me mostrou a diferença entre parecer feliz e ser feliz de verdade. Se você chegou até aqui nessa história, provavelmente se identificou com alguma parte dela. Talvez você esteja vivendo algo parecido, ou conheça alguém que está, ou simplesmente quer aprender a se proteger melhor. Me conta nos comentários. Você já teve uma intuição sobre seu parceiro que preferiu ignorar? Já descobriu alguma mentira que mudou sua visão sobre alguém que amava? Ou talvez você conheça os sinais de alerta e quer compartilhar sua experiência para ajudar outras pessoas. Sua história pode ser o alerta que alguém precisa ouvir. Sua experiência pode salvar alguém de passar anos vivendo uma mentira. E se você está passando por algo similar agora, lembre-se, nunca é tarde demais para escolher a verdade sobre a ilusão. Nunca é tarde demais para reconstruir sua vida sobre bases sólidas. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem pode precisar ouvir essa mensagem, porque às vezes a história de uma pessoa pode mudar a vida de muitas outras. E todo mundo merece viver relacionamentos baseados na verdade, não em mentiras bem contadas. A vida começa quando você para de aceitar menos do que merece.